Deus, nós voltamos em mais uma manhã do primeiro dia da semana. Esse é um dia que nós sempre nos reunimos para honrar a ressurreição de nosso Senhor. E nessa ocasião, sempre tomamos uma porção da Tua bendita palavra, que ela venha abrir mais e mais o caminho pelo qual estamos caminhando, subindo ao alto, até poder nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Ajuda-nos aqui a ver mais uma lição da Tua bendita palavra. No nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Eu sei as Tuas obras, eis que diante de Ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Podeis assentar. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Essa é a mensagem dita ao anjo da igreja, ou seja, da era de Filadélfia. Estamos fazendo referência desta escritura. E o profeta fez menção dela aqui na mensagem, o conflito entre Deus e Satanás. Eu quero também deixar estas palavras expressadas pelo profeta nesta mensagem. Quando você toma a palavra de Deus e segue a palavra de Deus, haverá muitas vezes que, depois de você já ter feito tudo o que se pode fazer, a sua fé é colocada em teste. Quando você toma a palavra de Deus e segue a palavra de Deus, haverá muitas vezes que, depois de você já ter feito tudo que se pode fazer, a sua fé é colocada em teste. Muitas vezes as pessoas não lembram muito disso, especialmente quando estão buscando, necessitando de algo, recorre a Deus, busca em oração, pede oração, faz algum esforço mais e a coisa parece não ser respondida. Não pode desanimar, não deve dar lugar à murmuração. Às vezes, as pessoas expressam mais ou menos assim: Deus não me ouve, porque eu não tenho fé e tal, eu não consigo. Não lembra disso, que depois de fazer tudo que se pode, que se deve fazer para estar correto, ainda temos esse teste que é para a nossa fé. A nossa fé deve e sempre será testada. É aqui onde a impaciência chega, a seu auge. E às vezes até param, de orar, de clamar, e fica uma mente vazia. Você tem que admitir que a sua fé será testada, deve ser testada. Não tem como você ser diferente dos demais que deram exemplo na Bíblia para isso.
Você sabe que um dos grandes exemplos de paciência com Deus que temos é Noé. Noé é um dos grandes exemplos e, quem sabe, até pode ser o maior que eu recordo. Porque um homem que recebe uma mensagem de Deus, como ele recebeu, anunciar uma catástrofe na terra, no mundo, e obedeceu, se submeteu ao plano da construção de uma arca, que não havia certamente um tempo previsto, que tinha que fazer até tal data, tal ano. Foram 120 anos que ele ficou construindo e pregando aquela mensagenzinha, não é? Curta. Estou construindo uma arca, Deus mandou, vai vir um dilúvio sobre a terra e não vai escapar ninguém, a menos que esteja do lado de dentro. E a crítica surgiu todos os dias, alguém passava por ali e pensava que ele estivesse demente, caducando, louco, sei lá. Então ele teve paciência com Deus, não foi no período da construção da arca. A paciência que ele demonstrou foi quando Deus disse: agora é a hora, já está terminado. Você passa para dentro. A voz de Deus foi lá, na natureza dos animais, e os convidou para ir para a arca. Deus sabia que o povo em si não iria mesmo. Vamos preservar a semente natural, os habitantes da terra, e os animais, aves. E até aí tudo bem. Mas depois que a porta se fechou com tudo lá dentro, é ali que aquela fé de Noé foi testada. Fé é revelação. Ele teve a revelação para construir a arca. E agora, um bom tempo lá dentro, né? Nós vamos caminhar um pouquinho com essa mensagem, e o irmão Brana dedicou um bom tempo aqui, com muitos parágrafos, falando deste personagem Noé. Então, a Escritura de Apocalipse 3:8 fala que o Senhor colocou uma porta aberta. O Brana tomou isso para falar um pouco sobre a porta com Noé, a porta que fechou Noé do lado de dentro. E o profeta disse que isso está tendo cumprimento agora. Aquela porta que Deus pôs diante da era de Filadélfia, exatamente está cumprindo nesse tempo com nossos dias finais da era de Laodiceia. E ele menciona isto, e aí está onde estamos posicionados hoje, onde a era de Filadélfia recebeu essa mensagem da porta aberta. Lá na era de Filadélfia, o irmão Brana mostra que a porta que se abriu foi a porta da pregação do Evangelho. Foi a era que mais expandiu o Evangelho de Jesus Cristo. Wesley foi este mensageiro, tantos outros que seguiram fiéis, deram cumprimento que eles haviam estado eleitos, predestinados para
espalhar o Evangelho. Era das missões, grandes missões que espalhou-se no mundo. E aqui o profeta chama a nossa atenção para essa porta que foi aberta lá. Então, é aí onde estamos posicionados hoje, irmãos, na porta da arca. Nós não temos um outro grande homem de Deus construindo mais arca, como Noé fez, de madeira e tal. Às vezes eles fazem templos, né, no desenho da arca, mas não tem nada a ver com aquela, nem com nada do evangelho genuíno ser espalhado, porque o templo tem o formato de uma arca. Não é isso. Nós estamos certos disto aqui. Estamos posicionados hoje, irmãos, na porta da arca. Qual é a arca? Que porta é essa? Cristo é aquela porta. Você crê nisso? Cristo é aquela porta. Da era de Filadélfia que se abriu. Agora passou-se o tempo e nós chegamos na hora de estarmos posicionados. Cristo é aquela porta. Se você tomar isso literalmente e desejar trabalhar nisso um pouquinho, procure em Apocalipse, aqui é onde lemos, Filadélfia e a de Laodiceia. Entre a era, essa porta aberta foi colocada entre a era de Filadélfia e a de Laodiceia. Ele disse: eu deixei a porta aberta diante de ti. Porque se ela foi aberta com a era de Laodiceia, logo que terminou a era de Laodiceia, seguiu com a porta aberta. E você não viu que quando vem a mensagem com o mensageiro para a era de Laodiceia, quando dirige para Laodiceia, diz que ele bate na porta, porque ele está do lado de fora. Se alguém bate numa porta, tem que estar do lado de fora, porque quer entrar. Então a era de Laodiceia empurrou ele para fora, desprezou a mensagem, o mensageiro e a mensagem. E essa gente para a qual Deus enviou esse sétimo anjo é exatamente para os pentecostais. E eles empurram para fora, não abrem a porta do coração. Então procure ver entre a era de Filadélfia e a era de Laodiceia. Ele disse: eu deixei a porta aberta diante de ti, e tu a recusaste. Esta é a hora em que estamos vivendo, pouco antes da destruição. Lá com Noé também foi pouco antes da destruição. Quando a arca se terminou, tudo estava pronto. Agora vai o Noé com todos que entraram serem testados. Você observou? Lá com Noé, 7 dias, sem resposta, sem um pingo d'água cair, tudo pronto e porta fechada. Não é a mesma coisa? Não temos tido 7 eras da igreja para chegar na última e ele batendo, querendo entrar. Observe lá. Uma porta aberta, mas eles não deram ouvidos. Agora eles o jogaram para fora. Isso é agora. Lá Deus colocou para dentro o material, seu material, a sua gente, aqueles a quem ele elegeu para serem os que multiplicasse
e enchesse a terra outra vez. Olha, e ele começou com gente boa. Noé, sua família, e repovoou a terra. E agora estamos na hora que tem que haver um basta. Nós, como parte do corpo de Cristo, não podemos estar aqui para essa limpeza que precisa ser feita, como Noé e sua família também. Uma porta aberta, mas eles não deram ouvidos. Agora, eles o jogaram para fora. A única era que o coloca para fora é essa que nós estamos terminando. O nosso tempo está terminando. Ele parou à porta. O Noé lá. A hora que entrou tudo e que ele entrou, ele parou na porta. Podemos imaginar que ele entrou, virou para fora, deu uma olhada assim, e o profeta disse, e proclamou: tem chegado a hora em que a palavra de Deus, da qual falei, será cumprida. É isto mesmo, ele foi para dentro da arca. Quando ele entrou na arca, sabe de uma coisa? Deus fechou a porta. Eu fecho a porta, é Ele que fechou. Ele primeiro pôs a porta aberta, depois ele veio, a era fechou, não quis deixar entrar. E você tem os exemplos de tudo isso na Bíblia. Aqui está, Noé entrou e Deus fechou pelo lado de fora. Bom, Deus fechou a porta. Que coisa, ninguém precisou fechá-la. É como a porta da graça hoje, né? Ninguém vai fechar a porta da graça. É Deus que tem que fechar. E vai fechando. Quando eles percebem, já fechou para o lado de dentro. Quem teve que ficar do lado de dentro? Quem teve que ficar fechado para o lado de fora, ficou. Encare agora o que resta, porque os que entram para dentro vão encarar o que está prometido para quem está dentro. Agora, você que se está no risco de ficar do lado de fora, fique sabendo que tudo que você tem que passar, vai passar. Vai pagar seu preço. Deus a fechou, aquilo foi tudo, a última chance para ser salvo havia acabado, não tem mais. Não tem mais. Você está pensando que esse sofrimento que você tem com familiares incrédulos, filhos incrédulos, estúpidos, grosseiros, e o pai e a mãe não têm culpa de não ter semente como eles, ele não tem nada a ver com isso. Você foi um meio pelo qual eles foram colocados aqui para cumprir o propósito qual Deus mesmo viu. Mas um dia você vai sentir na pele o quanto custou essa zombaria sua, esse desprezo seu, esses castigos que dão um pai idoso, uma mãe idosa, um maltrato, comendo a aposentadoriazinha que o governo dá para ele, para ela, e ainda pisa neles. Está tudo anotado. Deus não esquece nada. E tem tudo lá. Você vai ser julgado por tudo que está escrito lá no livro. Só tem uma borracha que apaga aquilo, é o arrependimento. É o batismo nas águas no nome de Jesus Cristo. Mudar a vida aqui, do lado de cá. Depois que a porta fecha, pode ficar religioso como você quiser. Vai ter muita gente que vai agarrar essas mensagens, agarrar essa Bíblia. Eu sei que ainda tem um jeito. Aí vai ler a Bíblia, negócio esquisito. Pega umas mensagens dessas, mas eu vi o pastor fulano, o outro pregando tão eloquente. Lê, não tem nada. O que estava aqui
saiu com os que creram nisto. Saiu o que está na Bíblia de virtude, está nessas mensagens de virtude, foi embora. Foi embora. Se você fica e você vai pegar isso, não vai valer nada. É bem fácil que as escritas do diabo, através de sua condição, que fica no auge do que ele tem que fazer, talvez se você tenha semente para aquilo mesmo, talvez você não seja nem uma virginécia, pelo menos. Não é uma boa saída, não, mas paga lá na tribulação. Pelo que creu, se é que creu. Então, Noé, ele parou à porta, proclamou: tem chegado a hora em que a palavra de Deus, da qual falei, será cumprida, e é isto mesmo. E ele foi para dentro da arca, e quando ele entrou na arca, sabe de uma coisa? Deus fechou a porta. Ninguém precisou fechá-la. Deus a fechou. Aquilo foi tudo. A última chance para ser salvo havia acabado lá. Aqui você ainda está atento. Então o irmão Branham disse: eu imagino que as crianças ficaram de braços dados ao redor daquilo lá, depois que Noé entrou, fechou a porta, porque o sol continua do mesmo jeito por 7 dias. Noé não estava vendo ninguém lá fora, certamente não. Mas o profeta disse que eu imagino que as crianças ficaram de braços dados ao redor daquilo, uma arca ali com cerca de 500 jardas, e aqueles velhos sujeitos andavam ali ao redor e diziam: bem, aquele velho sujeito morrerá asfixiado ali dentro, não é? Vai morrer tudo lá asfixiado. O negócio andou por fora da arca, não viu nenhum ar-condicionado, né? Noé fez a arca e não pôs ar-condicionado, nem ventilador, certamente. Vai morrer tudo lá dentro, né? Andava ali ao redor e diziam: bem, aquele velho sujeito morrerá asfixiado ali dentro. Então, sempre criticando dele, da mesma maneira zombando. E você sabe, cada pessoa... Agora ouça isso aqui. Talvez isto lhe ajudará. É essas expressões que destacamos aqui. Quando você toma a palavra de Deus e segue a palavra de Deus, haverá muitas vezes que depois de você já ter feito tudo o que se pode fazer, a sua fé é colocada em teste. Essa era a hora crucial para Noé e sua família. Os 120 anos que eles passaram lá, não foi nenhuma preocupação, não se ouve dizer lamento, mas que coisa, o serviço da arca não rende, não acaba, estamos cansados. Não tinha nada disso. Mas aqueles 7 dias lá dentro, com tudo pronto, você já imaginou? É isto mesmo. Eu não sei o que fazer. Irmão Branham se encontrou nesse momento, olhando a sua condição de mensageiro e a noiva para ser preparada, e ele já indo para o final, que o chamado avivamento nessa ocasião aqui, dessa mensagem, nessa década de 60, ele disse que estava... Quer ver a expressão dele? Ele disse aqui assim: olha, eu estou bem aqui agora de pé no chão. O reavivamento acabou. O reavivamento acabou. Você vê, eu não sei quando será a próxima chamada. Eu apenas estou de pé, olhando nervosamente, querendo saber o que será a seguir.
Agora, o mensageiro, que foi passo a passo a tudo que Deus estava dando e ele revelando. Chegou nessa hora, ele sentiu isso. Ó, já fiz tudo, enquanto é campanha, espalhei isso, avivou-se, trouxe um grande avivamento para o mundo, e ele chegou nesse momento aqui, na década de 60, e disse: olha, o reavivamento acabou, e ele contou as condições que ele estava. Ele disse: eu não sei quando será a próxima chamada, apenas estou de pé, olhando nervosamente, querendo saber o que será a seguir. Que distância estamos, não vamos muito longe da sua morte, que depois dela é que nós cremos nessa mensagem. Em toda a terra existem eleitos espalhados, e tem uma fasezinha que é conhecida como avivamento dessa mensagem, mas chega e 2, 3 anos você tem que cair no estabelecimento da fé, no teste da fé. Pode pular, pode gritar, podemos fazer isso. É bom, regozijo, emoção, sem ela não vivemos tão bem. Mas só tem uma coisa: não é com isso que se vai garantir nada, não. O que vai garantir mesmo é se você está sabendo que você tem uma fé que está sendo testada, e que se você está passando no teste. E se você não está como uma borboleta que parece que é o inseto que mais voa pendendo para os lados. Acho que é, né? Que eu lembro agora, a borboleta que não tem direção. Fica assim. Tem gente desse jeito e muitas. Já passou por tudo quanto é grupo. E já não, fica de um jeito que não para em lugar nenhum. A denominação já não tem mais nem espaço. E vai. E a gente está de cá. Nós estamos nessa hora aqui, ó, que o profeta enfrentou, olhando nervosamente. O Espírito Santo também está dessa maneira. Ele é quem está. Bom, mas o senhor quer dizer que o Espírito Santo está nervoso? Está. E ele ficou nervoso nos dias de Jesus. Quando ele morava em Jesus, ele ficou nervoso. Você já pensou morar em Jesus? Corpo que não veio por meio do pecado. O que o Espírito Santo tinha que ficar nervoso com ele? Quando ele ficou nervoso, era o Espírito Santo que estava nervoso. Você crê nisso? Tem jeito? Ele entrou lá no templo e viu aquilo tudo fora de ordem. A sua mão na zorrague, chutou uma mesa, derrubou os bilhetes dos cambistas, passou na outra, chutou a outra, deu umas lapadas nas mesas onde estavam as gaiolas de passarinho, foi soltando tudo. E a Bíblia diz que ele olhou neles com ira. Puxou a piola nos importantes do templo, os sacerdotes. Correram. Lá onde, que distância está isso? Deus que se fez carne, teve que se comportar assim, dentro da casa de oração, não é lá no mundo, não. A gente está pelejando para ter gente aqui dentro, aqui dentro ou você vem do jeito que precisa, ou então não precisa vir. Pronto. É que essa coisa aí parece mais uma pessoa do mundo do que... Vai mexer, então, só da mensagem. Ah, não, hein? Que mensagem é essa? Aqui é uma expressão que o próprio profeta disse que estava acontecendo com ele, olhando nervosamente, porque o que as pessoas gostam mais e quer mais tinha acabado, era a parte emotiva, os milagres, a emoção, aquelas coisas assim, aquele auge alcançando um país, outro país, e agora está tudo zerado. É o teste da fé. Teste da fé. Ele é que disse: estou querendo saber qual é o próximo passo a seguir. Ele volta,
falar sobre Noé, ele disse: Noé entrou na arca. Ele seguiu a vontade de Deus. Deus fechou a porta atrás dele. Mas não choveu por cerca de 7 dias. O teste que ele foi. Aquelas outras pessoas, sua esposa, seus filhos, suas noras. Gente, que situação, ainda encarar 7 dias. Gostaria de saber o que Noé pensou. Todo aquele tempo ali, Noé, assentado dentro da arca, a porta fechada. Quantas vezes ele olhou em volta dessa porta, uma janela para cima só, mas andou várias vezes lá nos compartimentos que cabia a eles, né, a parte de cima da arca. Quem sabe olhando, será que Deus não vai deixar a gente dar uma saidinha ali fora? Que coisa! Hoje já é o 2º dia e estou vendo minha família preocupada, não escuto o vento soprar forte, não escuto trovoadas, um sinal de que vai cair água, porta fechada. Ele pensou: a qualquer momento, filhos, vocês ouvirão isto. Nós puxaremos a porta, ela se abrirá lá no topo. Eles estavam lá em cima, no piso mais alto, vocês sabem, os animais embaixo, as aves no outro, e eles estavam no topo. Aquele sol. Pela manhã haverá algo ali, um escurecimento, a chuva virá. Eram os argumentos dos pensamentos de Noé para com seu povo, sua família ali, as suas expectativas. Lá fora deve estar coberto, escuro, assim. E sabe o que vinha? Pela manhã haverá algo ali, um escurecimento, a chuva virá. Mas na manhã seguinte, o sol aparecia. Talvez algumas pessoas que creram em Noé, agora preste atenção para ver se não estamos aqui algum ou outro enquadrado, já que a hora final, porta da graça está aí, fechando, né? Vamos dizer assim. Mas ele disse assim: talvez algumas pessoas que creram em Noé pelas metades, tinha ficado lá fora, creu em Noé, mas pelas metades. Mais ou menos como você, irmão, que não entra, não põe a vida toda, como a mensagem, a Bíblia fala. Aí é porque você crê pelas metades. Naqueles dias de Noé, também o profeta mencionou aqui, creram em Noé pelas metades. Talvez tenham subido até ali e se colocado ao redor da arca, dizendo assim: sabe de uma coisa? Aquele velho homem talvez estivesse certo. Lembrou de algumas vezes que prestou atenção no que ele falava, e disseram isso: talvez esse homem, esse velho, esteja certo. É melhor ficarmos aqui de pé, bem perto dessa arca, porque, a gente sabe, dá tempo de dar um jeito, né? Bem, então eles viram um engano. Encontraram um engano, porque ele falou que ia chover, eles já entraram, animais e ele, a família, tudo já entrou e não chove. Houve um engano. Acho que não vai vir mesmo, não. Profeta de Deus não comete nenhum engano, sabia? Não, a palavra de Deus não pode falhar. Vocês já me ouviram pregar também a respeito de Jonas? Lá indo para Nínive tem ensinadores, que o Lambrana disse que eles ensinam que o Jonas fez aquilo porque ele apostatou. Ele apostatou.
não quis encarar Nínive e seu comportamento foi de um apóstata. O profeta disse: não, com certeza não. Ele estava certo na vontade de Deus. Exatamente, ele tinha a palavra do Senhor e ele andava nela. E aqui Noé disse: agora, filhos, todos vocês se reúnam e vocês verão a primeira nuvem que se formará no céu. Esse era o pensamento que estava na cabeça de Noé, até onde o irmão Branham diz. Gostaria de saber o que ele estava pensando. Então o irmão Branham começou a dizer: vai, mais ou menos isso. Já passou uns quantos dias, 2, 3 ou 4 dias, só vão reunir aqui. E ele foi dar uma mensagem de consolo, de conforto, né? De não, peraí, pode ser que esteja formando já. Eles acreditavam nele. Ela virá pela manhã, bem o sol aparecia, do mesmo jeito. Bem, talvez lá pelas 9 horas a chuva chega. Nós observaremos às 9 horas então. 10 horas, não chegou às 9, às 10, não chegou, às 11 horas, também não, às 12 horas, às 3, também não, 4, 5, 6, também não chegou. Ele fechou a porta ontem. Agora nós queremos. A porta foi fechada ontem. Noé levou a mente deles lá, bem, não, só começou agora. Por que essa pressa nossa? Alguns deles disseram: bem, você sabe de uma coisa? Eu vou concordar. Vamos olhar o nosso dia. Eu vou concordar com a irmã Suzy ali embaixo. Ela grande, em sua grande igreja lá. Como é que pode, né? Aquele velho é louco. Eles falaram e criticaram de Noé, que era louco, e ia lá para as igrejas deles, ficava com aquelas rodinhas lá, só pensando e falando: aquele velho lá de novo, trabalhou, agora sumiu, fechou, está tudo lá para dentro, e criticava. Ele subiu ali, fechou aquela porta e disse que a chuva cairia. Até agora não choveu. E ali está ele assentado. Então nada aconteceu. O sol apareceu imediatamente e foi atravessando como ele sempre fez. Não existe tal coisa como chuva. O velho estava enganado mesmo. Então aqueles mornos, aqueles que creu pelas metades, meio crentes, como tem muitos hoje, mesmo com a mensagem Bíblia debaixo do braço, vai para cá, vai para lá, e zoa, eu sou. Esse negócio de eu sou, funciona bem com Deus mesmo, sabe? E para nós, esse eu sou é nada. De vez em quando você mostra a sua cor. Não é? Falar eu sou, isso é com Deus, hein? Só se estiver disposto a hora que vê que você não foi eu sou nada, falar eu não sou. Eu nunca fui, pronto. Então aqueles mornos, meio crentes, indiferentes, que não estão desejando tomar a Deus, foram diretamente para o fim do caminho. Viver, o negócio com Noé lá era assim, viver ou morrer. Entrou nessa, creu nesse Deus, é isso. Viver ou morrer. Veem vocês o que eu quero dizer? Firme em sua condição de fortalecimento. Viver ou morrer, afundar ou afogar, fique bem aí do mesmo jeito. Não importa se vai afogar tudo conosco dentro dessa arca. Não, fica quieto aqui. O negócio é que nós entramos aqui colocados por Deus, seja para morrer ou para viver. E pronto. Você não acha que essa tem que ser a nossa condição de fé? Quando estamos enfrentando as enfermidades,
Num período de tempo, como o irmão Brando disse, não pode nem ficar pedindo muito. E a família quer ficar orando. Vem cá, venha orar. Minha mãe está velhinha, mas irmão, já está velhinho, aí, e daí? Aí Jesus falou. Então vou orar, pode orar do meu jeito, pode orar aquela oração lá que aquele pastor fez e tal. Você já viu contar aquilo? Ela, não, pode. Que história que é? Bom, o pastor chegou, a velhinha estava lá, então enferma e tudo. Vamos orar. Pastor pôs a mão e orou: Senhor, despede a tua serva em paz. Aí a velhinha falou assim: ela não queria ir. Só quer que eu faça essa oração e só vai falar aí, ou não? Se Jesus quiser, né? Não só está certo. Ele já está vendo que a sua idade já passou mesmo, então é porque ele não quer. Ele não quis, irmão, a senhora não lembra? Quando a senhora nasceu, só está com os anos 90. Falei, pois é, irmão, ele quis tanto. A senhora passou por vários perigos quando era mocinha. Lá naquele piquenique, quem sabe, num lazer, você ia morrendo, Deus usou alguém que te salvou. Você tinha 10 anos, 12 anos, 15 anos. Outra idade lá na frente, você estava com aquelas moças lá e tal, e aquele passeio, você escorregou, caiu, ia cair num despenhadeiro, alguém te segurou. Agora você chegou nos 90, poxa vida. Se você tivesse ido naquele tempo, era para ter ido, ele te segurou. Agora tem que segurar mais. Não. Onde é que está essa fé aqui? Testada. Fé testada. Então agora, você vai olhando essas coisas, vamos olhar. Há indiferentes que não estão desejando. Então, observe, nada aconteceu, o sol apareceu, ficou do mesmo jeito, e não existe tal coisa como chuva, mas isso eram os mornos lá, os fabricados, os incrédulos. Você vai ficar nisto aqui, firme em sua condição de fortalecimento. Viver ou morrer, afundar ou afogar, fique bem aí do mesmo jeito. Nós estamos assim, agora não é arca feita de madeira, agora é algo que o mundo não vê, mas nós sentimos dentro de uma arca chamada Jesus Cristo. Você crê nisso? Vamos aplaudir Ele, crer nele, a porta, Ele é arca, Ele é a palavra, Ele é tudo. Que Deus te ajude a manter essa convicção em seu coração, em sua alma, nesses testemunhos. Vamos a este hino aí, encerrando aqui. E eu espero que vocês tomem essas mensagens, leiam, meditem. É muita coisa que você vai ter que espernear aí, porque a coisa que chega aqui trocada em miúdos, do jeito que está, não se encontra em todo lugar. Não se encontra em todo lugar. Então, você vai aproveitando isso enquanto você pode. Vamos lá com este hino. Emmanuel.
Graças a Deus.